Olá, torcedor, um abraço. Estamos chegando aqui na sua Web TV Andradas hoje para mais um Esporte Hoje. Nesta segunda-feira, nós vamos destacar o Jiu-Jitsu. Vamos conversar aqui com Gustavo Dequique, campeão de Jiu-Jitsu. E primeiro, Gustavo, né? Bom dia, seja bem-vindo. Contar para a gente aí como despertou em você, né, essa vontade de jogar, lutar Jiu-Jitsu, Gustavo. Bom dia, André, tudo bom? Beleza. Bom dia, telespectadores. Eu sempre gostei de esporte, né? Sempre fui um amante de esporte, joguei futsal muitos anos aqui em Andradas, o ciclismo também. E o jiu-jitsu entrou uma época que eu quis emagrecer e eu falei, eu preciso de um esporte que seja feito indoor, que quando tá chovendo eu consiga ir, tudo. E como eu lutei na minha infância, eu falei, vou voltar a lutar. Então, em 2017, 16 ou 17, eu voltei a lutar. E de lá para cá eu não parei mais. E sempre conquistando, né? Sempre trazendo medalhas. O jiu-jitsu, ele é um esporte que tem muita gente que não gosta de competir. Faz só a lazer mesmo, por uma atividade física, por emagrecimento. Eu sempre fui competitivo. Então eu tenho participado aí de várias competições e, graças a Deus, algumas a gente tem resultado positivo. Certo. Agora, Gustavo, a gente sabe que o jiu-jitsu, ele traz muitos benefícios, né? Já trouxemos pessoal aqui que pratica outras atividades, mas o jiu-jitsu, ele traz muito benefício, principalmente para a mente e o corpo, né? Sim, o jiu-jitsu, além da parte esportiva, ele tem toda uma parte filosófica, né? Então, não só o jiu-jitsu, como a maioria das artes marciais, tem esse lado da parte filosófica. Então, para nós aí que estamos aí, eu já fui instrutor, ajudei a fazer, o importante não é só a conduta de ser um bom esportista, mas é a conduta na vida, é a conduta de respeitar o próximo. Então, esse tipo de esporte traz consigo todo esse ensinamento. É quase que uma filosofia de vida também. Sim, né? Com certeza. Nós trouxemos o Adriel aqui, né, que foi aluno seu, né? Isso. Começou com você lá, né, no Ultra. Isso. O Adriel, eu ainda não sou faixa preta, eu não posso ser professor. Eu fui o instrutor, eu fui o primeiro instrutor do Adriel. E hoje o Adriel aí é um atleta de alto nível a nível nacional. Então, os campeonatos que ele disputa é dos mais altos níveis do Brasil. E com certeza para você é motivo de orgulho, né? Porque tudo começou ali com você, né? Eu fico contente de ver, mas não é só ele, não. Tem adultos também que falam, fui pro jiu-jitsu porque eu vi o Gustavo depois de velho lá, competindo. Então a gente tem vários. Eu tenho vários amigos que passaram aí. E é um esporte que, para você continuar, ele também não é um esporte tão simples. Tem muita desistência. Porque ele é puxado fisicamente, muito puxado, e tem aquela parte de combate corporal mesmo, né? Você não vai disputar e ver quem chegou primeiro, quem chegou segundo. No caso, quando você perde, você apanha. É aí que tá. Agora, lesões, com questão a lesões, é muito difícil acontecer, mas corre o risco, né? Corre. Eu acho que qualquer esporte corre o risco, e não só qualquer esporte. Às vezes você está andando, você também corre o risco. Eu nunca tive nenhuma lesão séria. Eu já operei o ombro, mas era decorrente aí de um desgaste que já começou bem antes do jiu-jitsu. Então não foi um lance do jiu-jitsu. E eu não lembro de nenhum lance dentro da nossa academia de lesão. Mas é um esporte que às vezes torceu o pé. Eu não gosto de jogar futebol. Sou amante do futebol, mas eu me lesiono muito mais no futebol do que na luta, né? E, Gustavo, com relação a conquistas, né? A gente acompanha você aí pelas redes sociais, né? E toda vez que o Gustavo vai participar de alguma competição, está sempre trazendo medalha e sempre subindo ali no pódio entre os 3 primeiros colocados, né? Aqui, quanto à parte esportiva, o jiu-jitsu existe várias federações. Então, eu sou federado. A mais importante de todas é a IBJJF, que ela é mundial, ela é uma federação mundial. Então, eu participo, eu sou federado dela. E a segunda maior, que é onde a gente tem mais acesso, é a CBJJE, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, que eu participo. Na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, que é a segunda mais importante, eu já fui campeão mundial, já fui campeão brasileiro mais de uma vez.
já ganhei bastante coisa. E na principal federação, o ano passado, na minha categoria, que é faixa marrom, Master 4, eu fui o primeiro do ranking bastante tempo, nacional, e eu cheguei a ficar em segundo do ranking mundial. Entre quase 400 atletas, eu cheguei em segundo. Que maravilha, tá? É motivo de orgulho para o nosso município, né? Quer queira, quer não, é Andradas que está lá. O Gustavo está lutando, mas está levando o nome de Andradas. E isso é muito gratificante também, né? Uma responsabilidade muito grande, mas que é gratificante, né, Gustavo? Ah, eu tenho orgulho. Algumas vezes eu já levei a bandeira de Andradas, quando eu consegui. Quando eu fui campeão mundial, eu estava com a bandeira de Andradas também. Em algumas ocasiões eu cheguei a levar, e a gente tem orgulho, né, da nossa cidade. Não tem um andradense. Eu não sou andradense, eu nasci em Poços de Caldas. A mesma coisa eu digo. Mas a gente tem um orgulho enorme de Andradas. A gente briga. Eu costumo dizer que eu sou mais andradense que muitos andradenses, sabe? Porque eu amo a cidade. Eu cheguei aqui em 1988. Fui muito bem recebido, de lá para cá só alegrias. Tivemos algumas tristezas, algumas desavenças por aí, mas graças a Deus só alegria. E isso é gratificante, né? É muito bom mesmo. E principalmente quando você vai para fora e o pessoal pergunta, né, você é de onde? Eu falo com muito orgulho, eu sou de Andradas, né, Minas Gerais. E é muito bacana, né? O Gustavo falou aí que começou tarde no esporte. Eu, no meu caso, comecei também com ciclismo. Já pedalamos junto, né, Gustavo? Mas nunca é tarde, né? Não. E o jiu-jitsu é um esporte que dá para você, às vezes, mesmo com sobrepeso, mesmo com mais idade, começar devagar. Lá o pessoal na academia, ele respeita muito essa diferença, os limites de cada um. Então, por exemplo, hoje tem pessoas de 180 quilos que treina com a gente, e às vezes eu treino com um garoto de 13, 14 anos de 50 quilos. Então eu sei o que tem que fazer com cada um para a gente evitar lesão, para a gente respeitar o limite de cada um. E é isso que a gente tem que fazer. Por ser um esporte de contato, com certeza, a gente tem que dosar às vezes. E o gostoso também, Gustavo, eu costumo citar sempre isso, em toda modalidade esportiva, o que é bacana é a interação que há entre os atletas, né? É uma competição, é uma disputa, tudo, mas existe aquele relacionamento gostoso de amizade, né? Tem. Não, e às vezes a gente até tem as disputas internas, quando um vai treinar com o outro. Mas eu até brinco assim, eu falo, é um respeito tão grande à arte marcial, porque na hora do treino, às vezes você dá o teu braço para um adversário treinar ou aprender um golpe, e você sabe que a hora que você pedir para parar, ele vai parar. Porque se ele não parar, ele quebra você. Quebra teu braço ou desmaia você no estrangulamento. Então esse grau de confiança que a gente tem que ter no parceiro, de você falar, ó, aí é o meu limite, ele parar, faz com que a gente acaba confiando em outras áreas também nas pessoas. Com certeza. E aí forma quase que uma irmandade. E não só no jiu-jitsu, no ciclismo, os parceiros de pedal. Então a gente forma ali um grupo realmente que a gente quase que fala que é uma família. É uma família. Muito unida. É o que eu ia dizer, é uma família. Agora, a arte marcial em si, ela, além do físico, né, o preparo físico, o mental, que ela trabalha bastante também, é mais importante ainda, né? Então, para a competição, conta muito a parte mental. Então, quem gosta de competir vai ser inevitável antes de você entrar numa luta, sentir um friozinho na barriga. A hora que você olha para o teu adversário, o juiz fala, não, chama para a área de luta, você vai ter. Mas eu acho que quanto mais equilibrado você tá, mais calmo, você consegue fazer o que você treinou. Quando você está nervoso, eu percebo por mim, porque... Tem campeonato que você entra mais nervoso, tem campeonato que você entra mais calmo. A calma fala o seguinte, o que eu treinei eu vou conseguir colocar em prática. E às vezes quando você está nervoso não consegue. Não consegue. Quer dizer, você vai ter que ir para a luta, você tem que ir tranquilo, né? Pensando, focando justamente só aquilo, a luta. A concentração é importante demais, né? Isso eu acho que para mim foi um grande diferencial. Eu sempre entrei muito calmo em luta. Eu não sou uma pessoa que... fica nervosa. Então, para mim, eu acho que foi o meu grande diferencial. O ano passado eu fiz várias lutas para mim chegar em primeiro, eu viajei o Brasil inteiro quase, viu? Lutei em Brasília, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, rodou o país. Capitais aí,
E assim, ó, eu sempre tive muito calmo na hora de entrar. Até tem gente que fala isso pra mim, cara, você luta melhor do que treina. E geralmente é o contrário. A gente treina mais solto, mais leve. Mas eu acho que é esse preparo. Tem que ter, tem que ter. Agora, Gustavo, eu tenho que fazer essa pergunta, né? Você falou aí, viajou o país inteiro e tal. Você tem algum patrocínio? Tem alguém que te apoia nesses eventos, não? Não. Eu já cheguei a ganhar dinheiro lutando, porque quando a gente é primeiro do absoluto em algumas federações, você ganha uma parte em dinheiro. Isso. Então eu já cheguei a conquistar isso daí o ano passado. Então, mas não. E eu parei um pouco esse ano por causa disso. Porque custa dinheiro, é um hobby, mas a gente leva um pouco mais a sério. Então custa um pouco dinheiro. E aí, para vocês saberem, o ano passado eu me preparei e participei do circuito inteiro. E é só, você tem o desgaste físico da preparação, da alimentação, porque você está lutando em alto nível, não é só no dia da luta, é a tua vida muito regrada. Você tem que ter um planejamento ali e tudo. E aí esse ano eu tirei para descansar. Falei, eu já cheguei no topo, agora eu vou esperar um pouco, tem que dar um tempo. Descansar. E aí agora... Domingo agora é onde eu volto a competir. Vou voltar a competir o brasileiro da região sudeste e vai uma turma boa de Andradas. Certo? E esse pessoal tudo vai por conta própria? Então, a prefeitura dessa vez vai dar uma van, parece. Eu nem sei porque não sou eu que estou organizando. Mas parece que a gente vai ter esse apoio da prefeitura com a van. E aí, quem não tem... Porque uma inscrição é cara. Hoje uma inscrição desse campeonato é em torno de R$150. E aí tem gente fazendo rifa, tem gente correndo atrás aí de quem possa ajudar, então... Esse negócio de rifa, eu me lembro, há muito tempo atrás, né, foi até um assunto discutido na cidade, aí quando as crianças das escolas iam disputar jogos do interior lá, o GIM, né, jogos do interior de Minas e tal, e as crianças tinham que vender rifa naquela época, para poder angariar fundo e bancar a viagem. E agora o Gustavo vem e fala isso também, o pessoal vendendo rifa para ir competir, né? Levar o nome da cidade para fora. Eu até comentei aqui com o Silvio Moraes, né, na semana passada, quando a gente participou lá da competição do Open Cup em Amparo, que nós vimos no restaurante um ônibus descendo 26 ciclistas com uma camiseta escrito Prefeitura Municipal de Alfenas. A Prefeitura de Alfenas apoia os ciclistas, banca a viagem, a hospedagem, a alimentação, tudo. E os caras andam uniformizados, está lá o nome da cidade lá. Entraram no restaurante, é até bonito. Camiseta, Prefeitura Municipal de Alfenas. Quer dizer, a prefeitura, não é cobrar da prefeitura, mas um apoiozinho sempre é bem-vindo, né? Ah, sim. Eu não posso reclamar porque eu nunca cheguei a tomar não, porque eu nunca procurei também. Isso. Então, às vezes, a gente vai julgar, não é o correto. Mas todo mundo sabe do destaque, porque eu tive realmente no cenário nacional de jiu-jitsu, eu tive. Então, eu acredito que todo mundo sabia tudo, mas assim, ó, também não julgo ninguém, eu não sei não querendo, mas eu penso que para a juventude, com certeza, é muito importante. Então, alguns exemplos que eu vou te dar. Nós tivemos aqui, agora nos últimos 30 dias, 2 atletas de nível internacional. Então tivemos aí o PP, que hoje está morando em Abu Dhabi, no Emirados Árabes, e mudou de vida por causa do jiu-jitsu. E tivemos também o Jamal. O Jamal é um atleta de elite a nível mundial. Ele é líder de uma academia no Catar, na cidade de Doha, que também esteve aqui treinando com a gente. E isso é uma perspectiva que os jovens veem e falam, poxa, se eu me der bem nisso, eu posso mudar minha vida, assim como é a história deles. Então eu acho que esse apoio aí, principalmente para os jovens, pode tirar um pouco aquela perspectiva só de, não vai dar nada, então vamos fazer coisa errada e falar, vamos andar certo. Só não querendo jogar pedra, a gente tem visto que a administração atual tem investido bastante no esporte, já visto aí as quadras, né, dos bairros sendo reformadas, a gente está tendo muita área de lazer,
a prefeitura vem investindo sim no jovem, mas nesse ponto que eu cito aqui, por exemplo, o caso do Gustavo, ele vai disputar lá em Santa Catarina. Ele já disse, ele não vai atrás, não vai pedir. Mas eu acredito assim, o pessoal sabendo já, né, que o Gustavo é um atleta que onde vai, leva o nome de Andradas, levou a bandeira de Andradas, ele já citou aqui, poderia chegar o Gustavo, ó, você precisa de alguma coisa? Em que ponto a gente que ponto a gente pode te ajudar, né? Eu falei, o ano passado, se eu tivesse um pouco mais de condição, eu teria chegado ao primeiro do mundo. Aí, ó. Mas é que eu falei, tem campeonatos que não adianta. Então, esse ano eu não estou no circuito, mas, por exemplo, o final de semana passado, o circuito teve em Vitória. Esse final de semana foi em Florianópolis. Final de semana que vem é Manaus. Aí. Então, assim, para quem quer galgar uma posição mais alta, é caro. É caro. Não dá. Então, eu lembro que ano passado eu falava, um por mês eu vou. E a gente tem que ir de avião, porque senão eu não aguento lutar ou eu vou perder muitos dias de serviço. Então, por exemplo, se eu for lutar no sábado, que geralmente é o sábado ou domingo, ou eu saio de carro na quinta-feira para eu descansar um dia, ou eu tenho que ir de avião, porque senão é muito cansativo. Não, você imagina o desgaste, você sair na quinta-feira para lutar no sábado, ali no volante. Não, é cansativo. Você entendeu? Aquela tensão das estradas que a gente tem por aí, né? O desgaste físico e mental aí é pior, né? Então tem que... E depois você não vai ter um tempo também para concentrar. Não, a cabeça né? precisa estar boa, né? Então é isso aí, a gente sabe... E eu falo assim, é muito importante quando a prefeitura apoiar, não só a construção de quadra, que eu acho importante, sim. mas a competição é onde abre a cabeça e esse pessoal vê um pouco mais de possibilidade. E é onde você leva o nome de Andradas para fora. Então, tem todo esse investimento em quadras que é reconhecido, mas apoiar a competição fora de Andradas é uma oportunidade muito rica. E eu vejo pela minha trajetória. Como eu competi muito, eu falo que eu evoluí muito mais rápido do que quem não vai para a competição. E isso todo mundo que é da área de esporte sabe. O quanto a hora que você pega gosto pela competição, você volta para treinar mais forte, você vai procurar evoluir. Com certeza. Você vai procurar talvez um nutricionista para melhorar a sua performance, que eu tinha. Então, a competição, ela acelera. E é preciso investir para a pessoa vislumbrar uma oportunidade melhor. Justamente. Nós tivemos recentemente aqui também a Copa Internacional, quer dizer, só para... a gente não quer, sabe, taxar, deixar assim a prefeitura em má situação, não é nada disso. Nós tivemos a Copa Internacional, o pessoal do Uruguai veio para cá, tudo bancado também, a alimentação, a hospedagem deles aqui, a prefeitura bancou. É um evento importante, porque quer queira, quer não, o garoto que veio do Uruguai, ele vai levar a impressão que ele teve aqui de Andradas, né? A prefeitura ajudou, a gente sabe que a prefeitura auxilia aí, o nosso amigo Carlinho, né, lá do projeto Deportivo Et, lá das meninas, né? Quer dizer, a prefeitura, ela faz, até onde ela pode, ela faz, mas eu acredito que um pouquinho mais dá para fazer também, porque... O esporte, você está investindo no atleta, né? Seja ele adulto ou infantil, mirim, está investindo no atleta e dando condições para que o atleta possa desempenhar aquela sua atividade e, ao mesmo tempo, em contrapartida, estar divulgando o nome do nosso município, né? Sem dúvida. E além de que um atleta que se destaca, ele é exemplo e arrasta... Com certeza. Porque por mais que você fale, mas a hora que alguém vê você se destacando, aí ele treina e fala, cara, não é tudo isso de difícil. Então, assim, um atleta só, que às vezes você fala, mas eu vou patrocinar uma pessoa só, mas ele vai arrastando e ele vai... Através desse, muitos vai virão. Se multiplicando. Né? Muitos virão. Gustavo, olha, foi um prazer tê-lo conosco aqui. Eu queria agradecer, né? Assim que eu liguei para o Gustavo, contatei ele, não, vamos sim e tal. E é gostoso a gente ter esse papo aqui, né? Trazer pessoas como você, atletas, né? Que possam divulgar o seu trabalho e inspirar, né, outras pessoas. Eu tenho certeza que o garoto que está assistindo a gente agora aí vai falar, poxa, eu vi o Adriel falando sobre isso, agora o Gustavo, nós vimos o Babalu falando sobre o judô. Isso inspira, né, o garoto, né?
Então, muito obrigado pela presença e parabéns, viu? Parabéns, porque não é fácil não, a gente sabe disso. Eu que agradeço aí a oportunidade, André, e fazer um convite, quem quiser um dia fazer uma aula experimental, Academia de Jiu-Jitsu fica ali na Eduardo Amaral, quase em frente à Aquamar, que é uma academia de natação, fica no segundo andar, está escrito Jiu-Jitsu bem grande. A gente tem treino todos os dias da semana, então é de segunda a sábado, todos os dias tem treino. Tem dias que tem 2 treinos até. Olha só. Então, se quiser fazer uma aula experimental, estão convidados. E assim, ó, se Deus quiser, até o final desse ano, eu devo pegar minha faixa preta. E nós vamos trazê-lo aqui, então, para comemorar e mostrar essa faixa preta. Se Deus quiser. Beleza? A academia fica atrás do Pavilhão do Vinho. Fica mais fácil a localização, né? Bem atrás do Pavilhão do Vinho, na Coronel Eduardo Amaral. Tá certo? Termina aqui mais um Esporte Hoje pela sua Web TV Andradas Hoje. A gente volta na quarta-feira, se Deus quiser. Uma boa tarde e até lá. Boa tarde.